Questãozinha sobre primeiros socorros que diz o seguinte: marque a alternativa que melhor responda a questão. Quando fala que melhor responda a questão, significa que qualquer uma delas pode responder. É possível que você leia aqui todas as alternativas e todas elas façam sentido. Essa aqui pode responder, essa aqui pode. Mas perceba, o Detran aqui está querendo saber aquela que melhor responde. Normalmente é aquela mais completa ou aquela mais precisa, aquela que não deixa margem de erro ou de dúvida. Então você vai naquela que melhor responde. Não é a que responde, talvez todas respondam, tá? Cuidado com isso. São informações úteis ao acionar os serviços de emergência em caso de sinistro de trânsito. Sinistro de trânsito, acidente de trânsito, entendamos assim. Serviço de emergência, 192, 193, SAMU e COBOM, que é o bombeiro, ok? Aconteceu um sinistro, eu preciso acionar o SAMU ou o Corpo de Bombeiros e eu preciso passar algumas informações. Quando eu ligar, eles vão me perguntar algumas informações. A primeira informação, certamente, que eles vão me perguntar é o que aconteceu. Segundo, aonde aconteceu, não é? Então, bora ver aqui, ó. O endereço completo. Esse endereço completo, aqui a questão não disse endereço de quê ou de quem. Certamente deve estar se referindo ao endereço onde aconteceu o sinistro ou o acidente. Mas ficou assim, aquela coisa meio... Seria o endereço o meu endereço? O endereço da vítima? Assim. Vamos pelo óbvio, o endereço do acidente, tá? Cores e modelos dos veículos. Pensa comigo aqui, vamos analisar aqui. Será que é importante para o socorro de emergência saber a cor dos veículos envolvidos? Os modelos dos veículos envolvidos? Até que os tipos de veículos talvez seja importante, porque uma coisa é um acidente, atender uma vítima de acidente de moto. Outra coisa é de ônibus. Olha, na moto cabem 2 pessoas, no ônibus cabem 40. Então vai depender de saber quantas vítimas tem, mandar gente suficiente para socorrer, veículo suficiente, ambulâncias para levar, não é? Então, o tipo do veículo talvez fosse interessante. Agora, cor e modelo? Absolutamente não. Isso aqui está fora. Aqui, o telefone das vítimas. Então, quer dizer que você tem que descobrir o telefone das vítimas para passar lá para o pessoal da emergência para chamar a emergência. Não faz sentido. Isso aqui está fora, tá? Já até eliminei aqui, ó. Tipo de sinistro, ou seja, o tipo do acidente. Qual foi o acidente? Foi uma queda de motocicleta? Uma colisão? O veículo caiu no barranco, na ribanceira, caiu dentro de um lago, está submergindo. Foi uma colisão entre um automóvel e uma carreta, foi um ônibus com uma motocicleta. Como é que foi? É o tipo do sinistro. Aqui, ok, beleza. Endereço completo. Mais uma vez, não falou endereço de quê nem de quem, mas vamos imaginar que está falando aqui do local do sinistro, do acidente. Idade das vítimas. Olha, sinceramente, idade... Pouca importância isso. Não colocaria. Avaliação dos danos materiais. Para que quem vai socorrer aqui, o socorrista profissional, o SAMU, COBOM, ele não quer saber de danos materiais, não. Ele quer saber de danos pessoais, físicos. É porque é isso que ele vai lá atender. Dano material, quem cuida disso é a seguradora depois, né? Absolutamente não. Eu já estava meio com o pé atrás com esse lance aqui da idade das vítimas, com o lance de danos materiais. Eu já eliminei essa letra B. Tipo do sinistro. Ok. É a mesma coisa que tem na de cima aqui, né? Local onde ocorreu. Rapaz, aqui ficou um negócio mais bonito, não ficou? Aqui era o endereço completo, você não sabia endereço de quê, nem de quem, né? Aqui já falou local onde ocorreu. Ocorreu o quê? O sinistro, o acidente. Beleza, 100%. Aqui não deixou qualquer dúvida. Número de vítimas, isso é importante. Uma coisa é você mandar socorro para atender uma pessoa. Outra coisa é você mandar socorro para atender 40 pessoas. Isso aqui é importante. Gravidade aparente das lesões, também é importante. Uma coisa é você mandar um socorro para prestar socorro ali, auxílio, para quem simplesmente tomou um tombo e está relado. É ralado que fala, né? Outra coisa é mandar socorro para atender uma pessoa que está toda quebrada, com lesões múltiplas ou com um quadro bem grave. Então, isso aqui, obviamente, faz todo sentido. Essa aqui até agora, impecável. Endereço completo, não falo do que nem da onde, mas vamos botar aqui um ok. Idade das vítimas, eu já tinha descoberto aqui em cima que idade não é importante. Avaliação dos danos materiais, também já descobrimos que não é importante.
Se há vazamento de combustível ou produtos químicos, isso é importantíssimo, né? Mas olha só, tem furo aqui no lance da idade, dano material. Aí como essa aqui ficou meia boca, eu risquei ela porque a questão está pedindo aquela que melhor responde a questão. Está aqui, letra C a resposta. Questão aí sobre processo de habilitação, que diz, marque a alternativa que não corresponde a um requisito para o candidato à habilitação. Requisito é uma exigência, tá? Vamos entender requisito como exigência. Para você tirar a carteira de habilitação, você precisa preencher essas exigências ou esses requisitos. E quais são esses requisitos? O Código de Trânsito fala, né? Costuma eles substituírem esses requisitos por pré-requisitos. O que muda, professor? Não, nada. Requisito e exigência do mesmo jeito. O pré aqui, ó, significa antes. Antes mesmo de você começar a tirar a carteira, você já precisa preencher esses pré-requisitos. Tá vendo? Dá na mesma. Entenda como a mesma coisa, como exigências. E ele quer saber aqui qual que não é um pré-requisito ao candidato à habilitação. Aí na letra A já logo tem ser maior de 18 anos. O ser maior de 18 anos, tem muita gente que acha que é um requisito ou pré-requisito e não é. Já vou explicar por quê, tá? Como eu estou procurando aquela que não é, eu já achei a resposta, é a letra A. Já vou explicar por quê, mas deixa eu ler as outras aqui. Saber ler e escrever, esse é um pré-requisito, está lá no Código de Trânsito Brasileiro. Possuir documento de identificação, esse é um pré-requisito, está lá no Código de Trânsito Brasileiro. Possuir CPF, cadastro de pessoa física, não está no Código de Trânsito Brasileiro, mas está na resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Tem que ter CPF. É um pré-requisito. Agora, são 4 pré-requisitos, né? 3 no Código e a resolução do CONTRAN traz mais um. Está faltando um aqui, porque a gente sabe que saber ler e escrever, documento de identificação, CPF, está faltando um. Qual que está faltando? É o ser penalmente, deixa eu ver se eu consigo escrever isso aqui, ó. Penalmente imputável. Esse é o que ficou faltando aqui, que o Detran espertamente, malandramente, substituiu por ser maior de 18 anos. Como todo mundo sabe que tem que esperar fazer pelo menos 18 anos para tirar a carteira, o pessoal pensa que ser maior de 18 anos é um requisito. E não é. Não consta no Código de Trânsito Brasileiro, não consta na resolução do Conselho Nacional de Trânsito, não consta em lugar nenhum que ser maior de 18 anos é um requisito ou pré-requisito. Professor, mas e esse ser penalmente imputável aí? Não é a pessoa ser maior de 18 anos? Não exatamente. Ser penalmente imputável é a soma de 2 coisas. A primeira coisa é maior de 18 anos. Para ser penalmente imputável, tem que ter pelo menos 18 anos. Isso é fato. Só que tem que somar. Eu coloquei o sinalzinho de mais aqui, eu vou substituir, vou colocar o sinal de maior. Vamos lá, vou riscar aqui. Vou colocar o sinal de maior, que é para não confundir. Opa, o que eu fiz aqui? Está certo. Ó, sinal de maior. Ué, cadê minha caneta? Aqui. Sinal de maior. Lembram aquele sinal de maior e de menor que a gente estuda na escola? Pois é, maior de 18 anos, mais boas faculdades mental. Boa faculdade mental. Vamos colocar assim. Tem que ser as 2 coisas. Maior de 18 anos, mais boa faculdade mental. Vamos tirar esse boas aqui. Só boa faculdade mental. Somando essas 2 coisas, eu tenho o ser penalmente imputável. Por que somente ser maior de 18 anos não é suficiente? Porque tem pessoas que têm 18 anos, tem até mais, mas tem algum problema intelectual, né? Pessoas com síndrome de Down, não que o Down não possa tirar carteira, já temos aí exemplos no Brasil de pessoas que conseguem, mas são exceções. De um modo geral, a pessoa que tem síndrome de Down ela não vai conseguir passar nessa parte aqui, ó, boa faculdade mental. E eu não estou discriminando, eu estou dando um exemplo, tá? Só lembrando que pessoas com síndrome de Down podem sim tirar carteira se ela passar nessa parte. Estou falando que normalmente não passam. Elas ficam agarradas nessa primeira etapa, que é a parte da avaliação
mental, lá na clínica do Detran. Lembra que você fez quando você vai começar a tirar a carteira? Então, você tem que ter 18 anos e tem que ser um 18 anos com boa faculdade mental. Tem que ser as duas coisas. Uma coisa só não resolve. Então, só ser maior de 18 anos não é requisito. Tem que ser maior de 18 anos com boa faculdade mental, que aí sim vai virar o penalmente imputável. Penalmente vem de lei, de penalidade. Imputável é de imputar, atribuir a alguém. Como é que o Estado, como é que a Justiça vai imputar, atribuir responsabilidade penal a alguém que não tem boa faculdade mental? Ele não responde pelos atos dele, entendeu? Então, eu dei uma mini aula aqui para você entender, porque tem instrutor que insiste, é chato, fala, mas 18 anos, lá no site do Detran está escrito que é requisito ter 18 anos. É porque o Detran escreve aqui numa linguagem simples. Pensa se o Detran tivesse que explicar isso tudo aqui para o usuário comum que chega lá no site e entender o que é penalmente imputável. Ficaria complicado. Ele vai e bota ser maior de 18 anos, mas é óbvio que não é só isso. Então, duas coisas. A resposta é letra A, porque ser maior de 18 anos não é requisito previsto nem no Código, nem em resolução do CONTRAN. Então, não consta em lugar nenhum, nem no Código, nem em resolução do CONTRAN. E quando fala do penalmente imputável, é lembrar que é maior de 18 anos, mais boa faculdade mental. Você já ouviu falar de H2O? O que é isso? O que é H2O? H2O é a água. Água, é a composição química da água. Isso aqui são duas partículas de hidrogênio e uma partícula de oxigênio. Somando as duas coisas aqui, o hidrogênio mais o oxigênio, você tem água. Se você tirar o oxigênio, fica só o H2, as duas partículas de hidrogênio, você vai ter água? Não vai. A mesma coisa aqui. Se você colocar só o 18 anos e tirar o boa faculdade mental, vai ser penalmente imputável? Não vai. Então pronto, está explicado, mais do que justificado. Instrutores teimosos. Não teime, isso é uma questão velha do Detran, é uma pegadinha velha, antiga, e o pessoal normalmente agarra, fica em dúvida, né? Eles acabam marcando isso aqui, porque lá no código não consta CPF, né? Aí eles vão, lá no código não tem CPF, então deve ser essa que não é. Não consta no código, mas consta na resolução do CONTRAN. Agora, o ser maior de 18 anos você não encontra em lugar nenhum, nem no código, nem na resolução do CONTRAN, nem em lugar nenhum, tá? No lugar do 18 anos aqui seria ser penalmente imputável. Resposta A, não vai cair nessa pegadinha não, hein? Questão sobre direção defensiva. Marque a melhor resposta. Quando aparece esse lance de melhor resposta, gente, significa que qualquer uma das alternativas pode servir como resposta. Só que o Detran quer aquela que melhor responda. O cinto de segurança é um equipamento que deve ser usado pelo condutor e passageiro do banco dianteiro. Sim, o condutor tem que usar, o passageiro do banco dianteiro também. Serve como resposta. Calma aí. Pelos passageiros dos bancos traseiros. Sim, eles também têm que usar. Os passageiros dos bancos traseiros também. A letra C fala pelos ocupantes do veículo, excetuando gestante e criança. Excetuando quer dizer, tira ali gestante e criança, que esse aqui não precisa usar não. Aí está errado, né, gente? Não tem isso. Todo mundo tem que usar. Por todos os ocupantes do veículo. Olha que a letra D fala que todos os ocupantes do veículo têm que utilizar. A letra A fala que é o condutor e passageiro do banco da frente. A letra B fala que é passageiro do banco de trás. O ideal seria que fosse todos, né? Condutor, passageiro do banco dianteiro, passageiro do banco de trás. Então, o todos responde melhor, não responde? Então, essa aqui é a resposta. Aprendeu a analisar a questão que pede a melhor resposta? É isso, porque às vezes você lê uma alternativa que serve. Aqui está falando, quem tem que usar o cinto? Condutor, ok. Passageiro do banco da frente, ok. Serve como resposta. Mas e os passageiros do banco de trás? Aí a letra B fala do passageiro do banco de trás, mas não fala do condutor e passageiro do banco da frente. Serve como resposta, mas está incompleta. Agora, quando a letra D trouxe todos os ocupantes, acabou. Matou a charada, achei a melhor resposta. Letra D de dado. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre sinalização viária. Marque qual das alternativas corresponde a um tipo ou nome de sinalização semafórica. O pessoal acostumado a ver aquele semáforozinho lá, né? Assim, ó, é o convencional. Ficou totalmente torto, né?
luz verde, amarela e vermelha. E ele acha que é só isso aqui que é semáforo. Não é não, gente. Tem um monte de tipo de semáforo diferente. Você já viu um semáforo que ele é 2 quadradinhos assim, ó? Num quadradinho é uma letra X e no outro quadradinho é uma setinha, assim. Você já viu? A setinha verde, a letra X é vermelha. Como é que chama esse semáforo aqui? Controle ou faixa reversível. Tem uns que eles são 3 setinhas assim apontando para um lado. Ó. Ok? É o outro tipo de semáforo, tem nome também. Esse aqui é controle de direção. Aquela faixa ali da direita é que vai controlar. Tem um que é só uma setinha verde, direção livre. Pode ser para um lado ou para o outro, essas setinhas assim. Então tem tipos variados de semáforo. Não é só esse padrãozão aqui que você está acostumado a ver aí no trânsito, não. Tá? Tem outros. Se você não sabe quais são, e são vários, volta nessa aula lá de sinalização semafórica e estuda essa bagaça direito, hein? Então vamos lá, direção livre. Está aqui, até mostrei qual que é. É esse aqui, ó. Direção livre existe. Ok. Controle ou faixa reversível. Está aqui, ó. Até trouxe ele aqui, ó. Esse aqui, ó. Também ok. Foco de pedestre, que é o semáforo do pedestre, né? Aquele que tem um homenzinho lá, fica verde ou vermelho. Ok. Todas as alternativas estão corretas? Sim, essa é a resposta. E macete para vocês aqui. 80% das vezes que numa das alternativas estiver escrito que todas estão corretas, leu que na letra A, B, C ou D apareceu todas estão corretas. Ou todas estão incorretas, também vale. O lance aqui é o todas. Apareceu todas, é 80% de chance desta ser a resposta, tá? Onde está o todas. Eu disse 80%, não é 100% não, tá? Tem gente reclamando que usou o macete e errou. Eu errei, porque eu falei 80%, não falei 100%. Mas eu vou usar, vou errar, aí você que escolhe. Se você souber a resposta, você vai pelo seu conhecimento. Agora, se você não souber e tiver que chutar, é melhor chutar com estratégia, não é? Com macete. E o macete aqui, ó, ele te dá 80% de chance de acertar e 20% de chance de errar. Cada 10 vezes você usar esse macete aqui, 8 vezes você vai acertar e 2 você vai errar. Aí você decide se você escolhe, se você usa ou não o macete, tá bom? Letra D aí. Questão sobre infrações e penalidades. Multa e retenção do veículo são, respectivamente... O que é respectivamente, hein? Essa palavra significa na ordem em que foram dispostos. O que foram dispostos, professor? Aqui, ó, a multa veio em primeiro lugar, a retenção veio em segundo lugar. Então tem que ser nessa ordem. Primeiro a alternativa tem que falar da multa, depois tem que falar da retenção, as alternativas aqui. Então esse respectivamente quer dizer na ordem do que a questão trouxe. Bora lá. A multa é uma penalidade? Como é que eu sei? E a retenção é uma medida administrativa? Como é que eu sei? Macete simples, gente. Tem um macete simples. O macete que eu ensino é o seguinte. As medidas administrativas, essas bacanas aqui, ó, elas sempre começam ou com a letra R ou com a letra T. Anota isso. Anota isso. Medida administrativa sempre vai começar ou com a letra R ou com a letra T. E veja bem, a multa é a primeira, então a multa seria essa aqui. E a retenção é a segunda, não é? Ó, respectivamente, na ordem. Vamos ver se a medida administrativa começa com R mesmo. Ó, qual é a primeira letra aqui? R. Então eu sei que retenção do veículo é uma medida administrativa. Isso aqui é verdade. Essa letra A é verdade. E como é que eu tenho certeza que a multa é uma penalidade? Muito simples. O que não for medida administrativa é penalidade. Aí eu te pergunto, aqui começa com R ou T? Não começa. Se aqui não começa nem com R nem T, só pode ser penalidade, porque só existem as duas. Existe ou medida administrativa ou penalidade. As medidas administrativas eu já aprendi a achar, aqui começa com R ou T. E o resto é penalidade. Letra A está certinha. Vamos ler as outras. Ó. A multa, penalidade. Ok, já tinha descoberto isso aqui em cima. A retenção é um crime de trânsito?
Aí é que tá. Você lembra que eu falei que é penalidade ou medida administrativa? Não falei de crime aqui. Eu estou falando de penalidade ou medida administrativa. E a medida administrativa começa com R ou T. Isso aqui não é R nem T, então tá fora. Já eliminei. A multa é uma medida administrativa? Eu já aprendi que medida administrativa começa com R, com a letra R ou com a letra T. A multa começa com R ou T? Não. Então ela não é uma medida administrativa. Isso aqui está errado. Beleza? A multa é uma penalidade? Sim, já descobri que sim, aqui em cima. E a retenção é um processo administrativo? Não. A retenção é uma medida administrativa. Eu não estou falando de processo administrativo. Lembre-se, lá no trânsito, o camarada vai sofrer essas medidas administrativas, que sempre vão começar com a letra R ou com a letra T. É retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da habilitação, recolhimento do documento do veículo, tudo assim. Transbordo do excesso de carga, que seria no caso aqui que começa com a letra T, tá vendo? Então aqui também está fora. Sobrou mesmo para a gente a letra A, que a gente já havia suspeitado que era ela a resposta, né? Questão sobre primeiros socorros. Na análise primária, análise é o quê, hein? É analisar. Deixa eu analisar essa situação aqui. Primária é o quê? É que vem primeiro, a primeira análise que eu faço. Nós devemos verificar o nível de consciência da vítima, que consiste em o quê, hein? Para eu analisar o nível de consciência da vítima, eu preciso colocá-la sentada, tentar sentá-la para que acorde e eu possa falar com ela? Absolutamente não, né, gente? Isso aqui você está movimentando com a vítima, aí não é uma boa ideia. Conversar com a vítima? Ok, porque quando eu converso com a vítima, ainda que ela não me responda imediatamente, eu estou avaliando ali o nível de consciência dela. Se eu converso com ela e ela responde, ela está consciente. Não é? Nível de consciência. Ó. Eu estou conversando e ela está respondendo. Agora, se eu converso e ela não responde, eu já sei que o nível de consciência dela é, ó. Entendeu como é que funciona? Então, conversar, ok. Caso esteja consciente, ou seja, você pergunta e ela responde, acalmando-a, você tem que manter ela calma, e perguntando os seus dados pessoais. Por que esses dados pessoais seriam importantes aqui? Vamos supor que eu não encontre nenhum documento com essa pessoa, mas eu já tiver conseguido extrair dela a informação de que ela mora na cidade tal, que ela é parente de fulano e ciclano, ou que o telefone de contato para um familiar é o telefone tal. Então, o que acontece? Eu passo isso para as autoridades depois que vão atender ali a ocorrência, o sinistro, isso tudo facilita demais a vida de quem está socorrendo, sacou? Então, isso aqui também é ok, tá? Ok. O acalmando é ok. E pegar os dados pessoais. Não que seja obrigatório, tá, gente? Mas é bom se você conseguir fazer isso. E não para passar isso aqui para na hora de solicitar o socorro. Tem gente que mistura. Aí eu vou ligar lá para o Corpo de Bombeiros ou para o SAMU, eu preciso passar esses dados da vítima? Não, isso aqui não interessa para eles lá não. Eles querem saber quantas vítimas tem, que tipo de acidente que foi, o local, para eles virem logo atender. Isso aqui você vai passar para a autoridade, a polícia, não que a polícia chegar. Aí sim, isso é importante. Aqui está tudo ok. Vamos analisar as outras. Ó. Tentar levantá-la. Pô, se colocar sentada já não era uma boa ideia, imagina levantar. Tá fora, né, gente? Ainda mais aqui, a remoção do carro. A gente não remove veículos envolvidos em sinistros com vítima, não. Tá? A perícia tem que vir, tem que fazer a perícia. Só quando tem vítima, tá, gente? Se aconteceu ali um esbarrão, uma colisão, mas ninguém machucou, não teve atendimento médico, socorro, aí pode retirar os veículos da pista, não tem problema. Aliás, deve, que é para liberar a pista. Agora, se teve vítima, não pode mexer, não. Tem que esperar a perícia. Então, aqui está fora. Esse levantá-la aqui está fora, esse remover aqui também está fora. Forçar. Olha aqui, ó. Forçar nunca é uma boa ideia. A gente não força nada a ninguém. Forçar a vítima a abrir os olhos. Olha que loucura. Está fora. Ficamos, então, com a letra B de bola. Questão sobre normas de circulação. Na ausência de local apropriado, para executar a conversão, conversão é virar, né? É virar. Eu estou numa rua, quero virar para entrar na outra. Então não tem um local apropriado, não sei nem para que ainda, a questão ainda não falou, só fala que não tem local apropriado. Para quê? Para virar à esquerda em vias com acostamento, veja que tem acostamento. Nós podemos afirmar que
Deve-se deslocar o veículo para a faixa central da pista. Olha, o deslocar para a faixa central até vale, mas quando for via sem acostamento. Sem acostamento. Aí aqui fala que tem acostamento, é com acostamento. E aí eu não vou deslocar para a faixa central, o procedimento é outro, tá? E aqui em faixa central é via sem acostamento de mão dupla. Então faixa central seria em via sem acostamento de mão dupla. Guardem bem isso. Mão dupla. Não é essa a resposta. Deve-se deslocar o veículo para o acostamento. Ok, tem acostamento, é com acostamento, então tem que usar acostamento. Acostamento da direita. Mas peraí, eu quero converter à esquerda. Eu vou virar para a esquerda. O que eu vou cheirar lá no acostamento da direita? Porque é assim mesmo. Então, inclusive, presta atenção. Nessas manobras de conversão, guarda bem essa informação aqui. Nessas manobras de conversão, a regra sempre vai mandar você chegar para o lado que você quer virar. Só tem uma exceção, que é quando for com acostamento. Quando tiver acostamento, aí você não vai usar essa regrinha de chegar para o lado que vai virar. Então, se o cara quer virar para a esquerda, ele vai chegar para a esquerda? Chegaria se não fosse via com acostamento. Mas como tem acostamento, então ele vai esquecer essa regrinha e vai usar o acostamento. Sempre o acostamento da direita, independente da manobra que ele for fazer. Sacou? Então, essa aqui é a resposta. Deve deslocar o veículo totalmente para a faixa da esquerda? Esse totalmente para a faixa da esquerda também é válido, mas aí seria em via sem acostamento de mão única, né? Porque aqui, ó, faixa central sem acostamento com mão dupla. E totalmente para a faixa da esquerda é o sem acostamento mais mão única. Professor, estou boiando, não estou entendendo nada disso. É porque você viajou lá na hora dessa aula aqui de conversões. Tem que voltar lá na parte de norma de circulação e estudar isso, porque isso cai muito, tá? Então aqui está fora, não é o caso, porque aqui tem acostamento e eu repito, toda vez que tiver acostamento, ó, com acostamento, independentemente de qual for a manobra, você vai usar o acostamento da direita. Acostamento da direita, acostamento da direita. Já até achamos a resposta aqui. Deve-se deslocar o veículo para o acostamento da esquerda. Aqui está falando para usar acostamento, beleza, mas da esquerda? Não, eu falei que sempre que tiver acostamento, a gente vai usar o acostamento, mas é da direita. Sempre o da direita, ok? Falou acostamento da esquerda, não tinha para correr. Opa, tá uma pegadinha aí. Beleza? Então, eu analisei as outras aqui só para a gente eliminar, tá? Vamos de B mesmo. Questão sobre direção defensiva. Em caso de falha no sistema de freio, o procedimento adequado é... Pô, falhou o sistema de freio? Deu um problema mecânico? O freio não funcionou? Qual que é o procedimento adequado? Colocar o carro em ponto morto. O que é ponto morto? É desengrenar, jogar no neutro. Está sem marcha nenhuma engrenada. Aí vai lascar tudo, né? Porque o carro, você consegue reduzir a velocidade dele de duas formas. Ou usando o freio normal que atua sobre as rodas, né? Ou então usando a própria caixa de marcha. Você mete uma marcha mais forte e a marcha segura o carro, né? Ela segura mesmo. A primeira marcha segura demais. Descendo o morro, de primeira você não vai conseguir desenvolver tanta velocidade. Vai manter uma velocidade mais baixa, porque o motor segura. Então não pode colocar no ponto morto, não, né, gente? Você colocar no ponto morto, aí você perde o segundo tipo de freio que você tem, que é o freio motor. Não pode. Então aqui está fora. Engraçado usar aqui ponto morto, porque isso aqui é um termo chulo, popularizado. O certo aí seria desengrenar o veículo, né? E não colocar no ponto morto. Mas o Detran usou ponto morto porque é uma linguagem popular, fica mais fácil de você entender, né? Bom, positivo isso. Aumentar a velocidade, o freio a gente usa para diminuir a velocidade. Pisei no freio, o freio falhou, eu acelero, vou aumentar a velocidade? Não, né, gente? Incoerente, tá vendo? Não bate. Reduzir a marcha, opa, aí sim, eu acabei de falar. Uma segunda, uma primeira, melhor ainda, são marchas fortes que seguram o carro. É o chamado freio motor. Por quê? Porque eu estou usando o motor do veículo para frear ele. E não só dependendo do freio aqui. Por isso que a gente tem que descer uma descida muito íngreme ou longa com a marcha reduzida. Para quê?
para usar mais o freio motor, que é essa marcha forte, e menos o freio. Porque se você ficar exigindo demais do freio também, principalmente em veículos maiores, é possível que ele venha a falhar mesmo, tá? É perigoso. Então aqui tá ok, lindo, é isso aqui que eu quero. Puxar o freio de mão, talvez fosse até uma alternativa, mas bruscamente, o carro em movimento, você puxa o freio de mão bruscamente, pode acontecer de você perder aderência nas rodas traseiras e esse carro rodopiar. Por que eu falo rodas traseiras? Porque o freio de mão, que na verdade chama-se freio de estacionamento, é o nome técnico dele, ó. Freio de mão é vocabulário popular. O correto seria freio de estacionamento. Esse freio aqui, ele só freia as rodas de trás do carro. Você sabia disso? Pois é, então anota isso, porque isso também pergunta em prova. Aí se você puxa ali o freio de mão de uma vez, bruscamente, ele trava as rodas de trás e o carro rodopia. Inclusive o pessoal usa muito isso aí para poder dar o famoso cavalo de pau, né? Aquela girada com carro de traseira. É errado, eu falo usa muito não, né? Os doidão aí que fazem manobra perigosa. Então aqui está fora, letra C foi para conta. Questão sobre sinalização viária. Na parada para fiscalização de documentos, o agente de trânsito deverá emitir o quê, hein? Um silvo longo e um breve, 2 silvos breves ou 3 silvos longos. Se você é o tipo da pessoa que ainda tem dificuldade de memorizar esses silvos que o guarda de trânsito emite, aprenda o macete aqui, ó. Você vai fazer o jogo da velha. Jogo da velha. Ué, professor, vai brincar de jogo da velha aí agora? Mais ou menos. Presta atenção. Já brincou de jogo da velha, não já? Faz aqui o quadrinho aqui o hashtagzinho aqui do jogo da velha. E aí nessa primeira coluna que você vai numerar, ó. 1, 2, 3. Não. Se fosse 1, 2, 3, ficaria fácil demais, né? Mas só para o macete que é um pouquinho mais difícil, 1, 2, 1. Volta para o 1 de novo. 1, 2, 1. Beleza? Nessa coluna do meio, você vai colocar aquele programa de televisão que passa todo início de ano na TV de televisão famosa, um programa que eu particularmente não gosto, mas dá muita audiência. É o B. Não, se fosse B, aí ia ficar muito fácil o macete, né? Para o macete ficar mais difícil um pouquinho, vou colocar um Big Brother Londres. Beleza? É sério, tá, gente? Big Brother Londres. E aqui na terceira coluna é o resultado final do seu macete. Se você não lembrar do resultado final, você vai errar a questão e vai ser reprovado. E quando você é reprovado, para fazer a prova de novo, o que você tem que fazer? É só pagar de novo. SPD. Pronto, está montado o macete. Jogo da velha, 1, 2, 1, Big Brother Londres, só pagar de novo. Tem gente que prefere assim, ó, só para democratizar, mas fica difícil, né? Só para dificultar. Só para dificultar. Serve também. Só para dificultar. Tá aqui, tá montado o seu macete. Bora ver, ó. Um silvo breve significa S. S de quê, hein? De siga ou de pare? Porque aqui em cima é S, siga. E aqui embaixo é pare. E esse último aqui é o D de diminua a marcha ou diminua a velocidade. Um silvo breve, siga. 2 silvos breves, pare. Um silvo longo, diminua a marcha ou a velocidade. Eu quero que ele faça o quê? Numa parada para eu fiscalizar a documentação desse condutor e desse veículo. Eu sou agente de trânsito, eu vou emitir o quê? Um silvo breve? Um silvo breve é para ele seguir. Eu quero que ele segue? Não, eu quero que ele para. Eu vou emitir 2 silvos breves? 2 silvos breves é para ele parar. Opa, então é essa. 2 silvos breves. Cadê ela? Tá aqui, ó. 2 silvos breves. Essa aqui, ó. Um silvo longo é essa aqui, ó. Diminua a marcha. Um silvo longo e um breve não existe. Inventaram isso aqui, tá? 2 silvos breves está aqui. E 3 silvos breves também não existe. Não. Achei que eles iam colocar aqui um silvo breve. Inventaram também. 3 silvos breves não existem. Seria um silvo breve, que é o de cima aqui. Pronto, gente. Deu uma mini aula aqui. Mini aula, hein? Valeu aí o like, hein, no vídeo. Compartilha também. Resposta C. Se eu quero que o camarada para fiscalizar o documento, então eu vou emitir
2 silvos breves. Está aqui, ó. 2 silvos breves. Pare. Letra C. Questão sobre normas de circulação. Na regra geral, as crianças que devem ser transportadas nos bancos traseiros são as menores de quanto, hein? Menores de 10 anos, né, gente? Isso aqui é fácil, não é possível que você está agarrando isso aí ainda. Professor, eu vi em algum lugar 7 anos, é porque antigamente, com 7 anos, podia ser transportado em motocicleta, criança menor de 7 anos. Maior de 7 anos, né? Menor de 7 anos era problema, não podia transportar em moto, não. Mas hoje acabou, nivelou, tá? Esse lance do 10 anos que tanto serve para o banco de trás do carro, ou banco da frente do carro, quanto garupa de moto. Para andar no banco da frente do carro tem que ter pelo menos 10 anos. Para andar em garupa de moto, motoreta ou ciclomotor, tem que ter pelo menos 10 anos. Beleza? Nivelou, é 10 anos para tudo. Então aquele lance de 7 anos que você viu em algum lugar aí, algum vídeo antigo na internet, corre que aquele ali já era. Não tem mais fundamento. E por que aqui fala regra geral? Porque a regra geral diz que menores de 10 anos não pode ir no banco da frente. Mas tem exceções. Por exemplo, vamos supor que o carro só tenha banco da frente. É o caso de uma caminhonete. Aí a criança vai no banco da frente, não tem jeito. Vamos supor que você tenha 4 crianças, todas 4 menores de 10 anos. Lá atrás só tem 3 cintos. Você vai levar uma lá atrás sem cinto? Não, aí uma vai na frente. Ok? Aí pode. Tá vendo que tem exceções? Tem exceções. Então, por isso que aqui fala regra geral. Não estou falando de exceção, não. Estou falando da regra geral. Menor de 10 anos não pode ser transportado no banco dianteiro. Então, as crianças que devem ser transportadas nos bancos traseiros, elas tem que ser, devem ser transportadas no banco traseiro, são as menores de 10 anos. Se tiver 10 anos ou 1,45 m de altura, já pode ir no banco da frente. É uma coisa ou a outra. É muito comum o pessoal me perguntar. Ela não tem 10 anos, mas ela já tem 1,45 m. Pode ir no banco da frente. Ela não tem 1,45 m, mas já tem 10 anos. Pode ir no banco da frente. É uma coisa ou outra. Beleza? Tá aí, resposta C para você.